Saiu uma nova pesquisa do IPEA sobre os custos de uma eventual redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, que eles seriam similares aos impactos observados em reajustes históricos do salário mínimo no Brasil. O IPEA é um instituto de pesquisas ligado ao governo federal, que também diz que o mercado de trabalho conseguiria absorver com facilidade esses custos do fim da escala 6x1. David Diogo volta então ao vivo conosco, trazendo todas as informações sobre esse levantamento. Quais foram os resultados e os apontamentos, David? Pois é, Beatriz, foram vários apontamentos feitos pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Lembrando que nos grandes setores, como indústria e comércio, nos quais estão mais de 13 milhões de trabalhadores, o Instituto diz que o aumento do custo operacional seria inferior a 1%. O Instituto analisa aí a escala 6x1, que é a escala que está analisada, discutida aí pelo Congresso Nacional. Além disso, o levantamento concluiu que a elevação do custo seria absorvida pela economia similar aos salários anuais, o salário mínimo anual. As empresas de menor porte seriam as que teriam mais dificuldades, maiores desafios, isso porque elas têm proporcionalmente mais trabalhadores com jornadas superiores a 40 horas, como em serviços pessoais e comércio. Aqui entram os supermercados, farmácias, aqueles serviços considerados essenciais que aplicam a escala 6x1, 6 dias trabalhados e 1 de folga. A gente vai ficar acompanhando esses detalhes para saber como é que se comporta o mercado diante dessa nova regra, se for aprovada pelo Congresso Nacional. Cine? Obrigado, viu, David? Eu quero avançar nesse tema e conversar aqui agora com o Pedro Facchini, que é diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele já está ao vivo aqui conosco. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado por conversar com a gente aqui no Jornal da Manhã. Quais são os impactos que até agora vocês conseguiram avaliar e como que vocês também avaliam a maneira como esse tema está sendo tratado pelo Congresso Nacional? Bom dia, tudo bem? Os impactos são justamente esse, o aumento de custo para o cliente final. Esse será o impacto. E nós não somos contra, essa mudança da jornada, do 6x1 para 5x2. Claro que, inclusive no momento de dificuldade de contratação, isso ajuda muito. Nossa questão é que isso tem que ser tratado com muita responsabilidade, se o país tem estrutura para uma mudança desse porte hoje, isso tem que ser tratado com muita responsabilidade, para mostrar para todo mundo o custo dessa mudança. Certo? Perfeito. Pedro Facchini, então, portanto, participando conosco ao vivo no Jornal da Manhã para discutir, toda essa situação envolvendo a possibilidade do fim da escala 6x1. Dentro do setor específico que você representa, Pedro, bares e restaurantes, ela seria aplicável de fato, tendo em vista que hoje a gente vê que a maior parte desses trabalhadores prefere atuar fora do regime CLT, com as famosas taxinhas, Justamente. Nosso medo é justamente que isso vai incentivar uma informalidade que muitas vezes acontece. Nós a princípio somos contra, essa informalidade, mas isso é natural que isso acabe incentivando essa informalidade para o setor. Então, para viabilizar muitas operações. Ô Pedro, o Alan Gani, nosso comentarista aqui de economia, está conosco também e vai participar da entrevista. Manda ver, Gani. Bom dia, Pedro. O impacto seria mais de um aumento de preço, das mercadorias, do serviço, por conta do aumento do custo da mão de obra, ou demissões? O que iria prevalecer? Aumento de preço ou demissão do trabalhador? Veja bem, hoje a mão de obra chega a ser 30%, 35%, 30% do custo de um restaurante, certo? Eu acho que as duas coisas seriam impacto, depende da operação. O cara vai ver se vale mais a pena ele pagar mais e o cliente vai absorver, ou se ele vai ter que demitir. As duas coisas vão acontecer, certo? Ou então
vai para a informalidade. O proprietário vai pegar e vai pagar o sexto dia por fora, como se diz por aí, o que não é aconselhável, mas acaba sendo a alternativa que a pessoa consegue para sobreviver. Ô Pedro, eu quero saber também que movimento que vocês pretendem fazer, então, diante de todas essas questões de pressão no Congresso Nacional para que o debate se aprofunde nos fatos que você acabou de contar para a gente aqui nessa entrevista. O que a gente pretende fazer é mostrar esse impacto e pedir muita responsabilidade nisso. Porque esse custo não vem só para a gente. Esse custo vem, primeiro, para todo o governo, né? Para os serviços básicos da população, muito além do restaurante, mas o transporte público, a saúde, para todo mundo vem esse aumento. Então, se o país tem estrutura para isso, então é mostrar esse impacto todo se todo mundo está disposto a dividir essa conta. Facchini, para a gente já ir concluindo também na sua avaliação, essa é uma movimentação muito política, muito eleitoreira, ou realmente cabe a instalação de uma redução da escala de trabalho da forma como a gente já conhece, do 6x1 hoje no Brasil? Veja bem, tem sim um grande... nós também não somos contra, né? Passar mais tempo com a família, de fato é muito cansativo, mas é muito fácil mostrar isso sem mostrar os impactos disso. Esse é o nosso ponto, para todo mundo. Então, isso e aí fica muito essa questão de... parece que é só o empresário que vai pagar essa conta. E não é só o empresário que vai pagar essa conta, é toda a população, e inclusive a população de mais baixa renda, porque esse aumento de custo, no final, vira aumento de preço para quem mais depende de tudo isso. Muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan, Pedro Facchini, que é o diretor da Abrazel, a Associação dos Bares e Restaurantes do país. Sempre bom recebê-lo. Até uma próxima, Pedro. Muito obrigado, conte conosco. Um grande abraço.